Olá, queridos. Estou aqui para mais uma palestra. Bom, o assunto que eu resolvi abordar é um assunto um pouquinho complicado, um pouquinho estranho. Trata-se do que a gente chama de percepção extrasensorial, PS. Nós vivemos num mundo em que nós fomos condicionados a acreditar somente em 5 sentidos: audição, visão, olfato, paladar e tato. E, dentro do contexto da física, no estudo que se fez ao longo do tempo, é considerado uma escola, um método, né, que nós chamamos de positivista, racionalista, newton-cartesiano, onde, fora dos 5 sentidos, se considera que não existem percepções, não existem mais nada. Só que não é bem assim, né? Hoje se fala em mente, coisa que era proibido falar antigamente, e a mente não é palpável, você não segura a mente, assim como você também não consegue falar de emoções, né, sem se referir que emoções é um tipo de energia que acaba destruindo até o corpo do indivíduo, né, através das reações psicossomáticas. Mas emoções também não são coisas palpáveis, assim como pensamentos também não são palpáveis. Então existe algo além do que o método, né, que nós chamamos positivista, racionalista, newton-cartesiano, quer especificar através da única realidade que existe é essa, aquela que é captada pelos 5 sentidos. Então entra a questão da percepção extrasensorial. Dentro da percepção extrasensorial, nós temos as duas que são mais evidentes e que levam muitas pessoas aos consultórios, levam muitas pessoas aos psiquiatras, que é o que nós chamamos de clareaudiência e clarividência. O que é isso? Ali está falando de negócio estrangeiro ali, isso morde? Não, não é. Clarividência, clareaudiência. São pessoas que têm uma audição muito mais apurada e elas ouvem ruídos, vozes, né, um pouco mais além do que a gente. E a clarividência também são pessoas que têm visão, dois tipos de visão. Um tipo de visão psíquica, né, onde ela consegue ver além de nós mesmos, e uma visão que ela consegue ver também como se a pessoa estivesse ali. Que eu esqueci o nome, não vou procurar lembrar também. Muito bem. Aí, como foge do sistema newton-cartesiano, racional, dizem que a pessoa está louca. Essa pessoa está doida, é piradão da cabeça, né? Está loucona ali, está viajando na maionese. Mas vamos estabelecer algumas diferenças. Olhem bem, já ouviram falar em olhar de águia? Uma águia, ela está voando a não sei quantos metros de altura, onde nós poderíamos estar e não enxergaríamos o que a águia enxerga. Ou seja, a águia tem uma capacidade de visão fantástica. Ela pode estar a não sei quantos metros de altura, que ela vai olhar e ela vai ver lá a sua caça se deslocando, e ela desce, vem no mergulho só e vai e pega geralmente a caça. A mesma coisa se refere às gaivotas. As gaivotas ficam voando em cima d'água, elas veem o peixe e, mesmo com a refração da água, né, que modifica a posição do peixe, ela vai, mergulha e sai com o peixe na boca. Se nós estivéssemos na posição desses animais, dessas aves, nós não veríamos nada. Você, a 50 metros de altura, duvido você achar um coelho dentro do mato. Não vai achar mesmo. Olhando para o mato, você não vai achar.
ou a 100 metros, não vai achar. A águia pode estar a 100 metros, 150, ela vai olhar e ela vai ver o animal lá e vai. A mesma coisa se refere à questão da audição, né? A nossa audição, se eu não me engano, né, na época que eu estudei, acho que a gente consegue captar 18 mil vibrações por segundo. Isso é muito pouco em relação ao cachorro. O cachorro ele consegue captar 40 mil vibrações, ou seja, dos 18 mil aos 40, tem aí 22 mil vibrações que nós, seres humanos, não captamos. E eu vou mais além. O morcego capta 100 mil vibrações por segundo. Quer dizer, existe um espaço que nós desconhecemos em termos de vibrações. Então, eu acho que é radical demais se achar que a única realidade que existe é essa nossa aqui. Por que eu estou entrando com esse assunto, né? Meio estranho, ele está falando um negócio estranho? Pelo seguinte, hoje a psicologia ela está procurando aceitar a PS, a percepção extrasensorial. Por quê? As criaturas, geralmente, que têm o problema com a percepção extrasensorial, ou elas vão se refugiar dentro das religiões, ou elas são dadas como loucas, estão sob medicamentos pesados, e coitadas, elas ficam perdidas. Chega no consultório, que é o único lugar onde ela vai, de repente, abrir seu coração, vai conversar com o psicólogo, e ela conta o que está acontecendo com ela. Se ela for contar para a família vai cair em gozação, não vai acreditar, vai repreender, vai dizer que ela está ficando maluca, que ela está ficando doida, e isso vai causar uma série de problemas, porque essas criaturas elas têm uma capacidade de entrar em estados emocionais alterados, né? E hipnose, tá? Para a gente não complicar muito, elas entram em estados alterados de consciência o tempo todo. Né? De repente ela entra no estado alterado de consciência, ela está vendo o camarada ali e todo mundo olha e ninguém está vendo. Ou ela está ouvindo uma voz falando com ela. Então essas criaturas, elas têm às vezes capacidades de prever alguma coisa, premonições, né? Através de sonho, ou através mesmo de pensamentos, ou através de vozes, ou ela vê. E o pior que é quando essas premonições elas acontecem. É terrível. Porque você já imaginou que é uma criatura viver essa situação e ninguém acredita nelas? Então, elas têm um medo tremendo, são pessoas que têm medo, elas vivem num medo constante, porque não sabem lidar com isso. Então, elas acabam indo para o consultório de psicologia. Só voltando um pouquinho, ao longo da história que nós conhecemos, principalmente, por exemplo, a Bíblia, né? A Bíblia, que é um livro dos cristãos, tem várias histórias de premonição. José do Egito fazia premonição para o faraó, interpretava os sonhos que o faraó tinha e acertava, né? O João lá com o Apocalipse, que teve aquelas coisas doidonas lá, de ver destruição, não sei o quê, bababá, babá, os cavaleiros do Apocalipse, ele também fez uma premonição. Nós temos aí Nostradamus, né, com aquelas seturas, aquelas coisas todas. E nós temos aí também Júlio Verne, né, quando fez Viagem ao Centro da Terra, Viagem à Lua, que se realizou mais tarde. Quer dizer, o camarada escreveu antes todo um histórico igualzinho, né, praticamente. 20 mil léguas submarinas, com os submarinos aí hoje mergulhando a grandes profundidades. Então esse cara era o visionário do futuro. Né? Ele tinha uma visão de futuro. Então a gente pode dizer que ele tinha premonição. E assim tantos outros, né, que nós conhecemos, que nós, através da história, sabemos. Então, só que as pessoas esquecem disso. Né? Esquecem completamente disso. Então, essas criaturas elas vão ao consultório já taxadas como louca, que está acontecendo alguma coisa estranha com ela, etc. É claro que nós não podemos desprezar que esse tipo de fenômeno que acontece com essas criaturas se parece muito com fenômenos psicóticos, esquizofrênicos, né? Fenômenos de dissociação, possessão. Existe isso também, né? Só que a gente tem que entender o seguinte: o psicótico ele pode ter, né, experiências místicas,
essas experiências de viagem, essa coisa assim, mas o psicótico não controla. O psicótico tem essas experiências de uma maneira completamente aleatória, uma maneira completamente doida, se mistura tudo. Mas você tem místicos, pessoas que têm PS, que têm experiências que se parecem com psicose. O que tem que se fazer de repente nisso aí, quando você vai ao médico, é fazer um diagnóstico diferenciado. Ou seja, tem que saber se o camarada tem algum problema em glândula cerebral, se ele tem tumor no cérebro, se ele tem disfunções hormonais, se ele tem. Ou seja, uma série de problemas que podem estar levando ele a ter esse tipo de experiência, esse tipo de ilusão. Mas não se pode considerar que tudo que acontece nesse campo é porque a pessoa está doente, é porque a pessoa está esquizofrênica, é porque a pessoa está psicótica. Não, isso nós vamos trabalhar, né? Vamos ver. Por quê? Essas pessoas, como elas chegam cheias de medo, né? Porque ela tem medo disso, ela não entende esse mundo, porque ela foi condicionada de que a única realidade que existe é os cinco sentidos. Então ela fica cheia de medo, alguma coisa está estranha aí. Se mete o comprimido dela, então acabou. Simplesmente bater o carimbo de que ela está doente, de que alguma coisa ruim está acontecendo com ela. Então ela chega e você vai trabalhar com ela. Né? Para quê? Para que ela possa lidar com a realidade nossa e saber separar quando é a nossa realidade e quando ela está dentro do contexto das manifestações extrasensoriais. Mas mostrar para ela que aquilo ali é uma coisa natural, não tem nada demais. Né? É uma capacidade que ela tem. Se ela enxerga mais do que alguém, se ela vê vultos, se ela vê espectros, ela tem que aprender a lidar com aquilo. Né? Até na questão de visão nós temos dificuldade. Né? Nem todo mundo enxerga igual, tem gente que precisa de óculos, tem gente que é míope, né? E por aí afora. Né? Então nós temos essa dificuldade, então não podemos julgar as pessoas porque de repente elas veem além da gente alguma coisa que nós não estamos vendo, elas percebem alguma coisa que nós não estamos percebendo. Então é importante que se faça primeiramente o diagnóstico diferencial, né? Se ela não está com alguma lesão cerebral, alguma lesão de neurônio, se ela não está com tumor cerebral, se ela não está com determinada coisa, se ela realmente está bem, se não tem alterações no seu organismo de qualquer espécie, se não toma uma droga e fica doidão, e começa a ver anjo, né? Começa a ver duendes. É totalmente esse detalhe. Né? Não é por aí. Tá? Então essas pessoas têm que ser vistas com carinho, elas têm que ser levadas em consideração, sem crítica, sem julgá-las, sem rotulá-las naquilo que nós consideramos como normal. O que é normal? Eu não sei o que é normal. O Liz é normal? Eu não sou normal. Não, nem quero ser. Né? Eu não quero ser normal. Sou meio doido. Minha netinha diz que eu sou vovô doidão. Então, tá legal, beleza pura. Né? Mas o importante é que eu gosto de mim, eu me considero, eu sei como eu sou e me aceito como eu sou. Né? Então, pensem nisso. Se você tem algum parente, se você tem um filho, marido, irmã, seja lá quem for, até amigo, que tenham essas questões de percepção extrasensorial, procure analisar o que eles falam. Se tem fundamento o que eles falam, né? Se realmente aquilo que eles estão falando, né, pode ser levado em consideração, ou se realmente, passando por exames, eles tenham algum problema que venha a gerar aquela questão de uma psicose, de uma esquizofrenia, de um fenômeno de dissociação ou possessão no caso. Né? Eu estou falando isso justamente para aqueles que têm parentes ou que têm esse problema. Busquem auxílio, mas não fiquem nessa de medo, de que, meu Deus do céu, estão dizendo que eu estou maluco, eu estou ficando maluco. Não, busquem auxílio, que existe uma explicação para isso que precisa ser trabalhada. Ok? Eu acho que foi um assunto meio assim, meio doido, né? Meio polêmico. Eu estou dizendo isso porque quando eu era jovem eu tive problemas de percepção extrasensorial. Né? Confesso para vocês que eu tive um problema. Né? Mas graças a Deus eu tive orientação e eu aprendi a lidar com a situação naquela época de uma maneira bastante louvável, de uma maneira bem tranquila. Né? E graças a Deus eu consegui superar todas as dificuldades que aconteceram na época. Né? E estou aqui falando para você.
Tá bom, meus queridos? Então, olha, eu espero que vocês tenham uma nova visão dessas pessoas que têm problemas com percepção extrasensorial. Tá? Antes de julgá-las, procurem levar em consideração, levem elas para serem orientadas, serem tratadas de repente, porque elas precisam se harmonizar, como nós falamos. Elas precisam de harmonização para conviver com os dois mundos. Você não vai tirar, vamos dizer assim, o excesso de visão, o excesso de audição, o excesso de percepção que ela tem. Você não vai tirar, não tem como. Então ela vai ter que aprender a lidar com isso para de repente não ser considerada louca, não ser considerada demente, não ser considerada uma pessoa que viaja na maionese, doidona, bababá. Entende? Então tá. Um grande abraço para vocês. Espero que eu tenha dado, né, conta do recado, porque é um assunto um pouquinho polêmico, mas eu acho que dá para dar uma explicação bem dada e principalmente uma orientação para quem precisa de ajuda, porque é muito triste, realmente provoca um desconforto muito grande você não ser levado em credibilidade naquilo que você está percebendo e os outros não percebem. Um grande abraço, fiquem com Deus, tudo de bom, né? Maravilha para cada um de vocês. Tchau, galera.